Olá, você já foi perseguido por fazer o bem? Hoje vamos continuar a leitura do livro de Marcos com a passagem de Jesus e o homem da mão aleijada, que está em Marcos 3, 1 a 6. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, obrigada, Pai, por estar conosco, que possamos, agora que a sua palavra está aberta, estudar a sua palavra, que possamos gravar no nosso coração, Pai. Ajuda-nos a compreender sua mensagem, que as nossas mãos, Senhor, estejam agarradas ao Senhor, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos guiar e nos conduzir ao trabalho para Ti. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vocês também podem ler em Mateus 12, 9 a 14 e Lucas 6, 6 a 11. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus faz o bem, mas os fariseus estavam aí procurando motivo para matá-lo. Quantas vezes, já aconteceu com a gente também. Tenta fazer o bem, faz o bem, e as outras pessoas tentam achar um mal, tentam achar uma brecha, tentam desviar. Muitos até nem agradecem por aquele bem que se viu. Jesus viveu as nossas dores, as nossas frustrações. O texto diz que ele olha zangado e triste porque ninguém respondeu a uma pergunta tão simples, se deveria fazer o bem ou o mal no sábado. Como nós já vimos no vídeo anterior e nos demais, os fariseus eles queriam a todo custo pegar Jesus em alguma falha. E agora eles estavam observando se Jesus iria curar este homem que estava com a mão aleijada no sábado. E Jesus ainda pergunta: é permitido salvar alguém da morte ou deixar morrer? O nosso grande inimigo, o inimigo de Deus, a morte. Lógico que você pode salvar, que pode curar, que o sábado é feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deus é o Senhor do sábado, que pode curar. Mas para eles isso não era claro, eles não queriam entender. Em outras versões diz que por conta da dureza do coração deles, Jesus realmente fica triste. E ele vive aqui
as fases do luto. A raiva e a tristeza são fases do luto. Nós, humanos, experimentamos essas fases. A psicologia fala sobre isso. E Jesus passa também e ele fica triste, porque as pessoas não querem entender, ele vem trazer, e até hoje as pessoas não querem entender. Os fariseus, eles eram pessoas instruídas, pessoas ditas conhecedoras da lei, da palavra de Deus, mas eles não aceitaram Jesus, eles não entenderam Jesus. Eles perseguiram Jesus. Como dizia minha avó, quando a criança foi visitar lá na Bahia, ela dizia, ali são um mundo de fariseus. E eu assim, não era criança. Né? Hoje estudando eu entendo, porque as pessoas que ela achava que estavam fazendo mal a ela, que perseguiam, elas chamavam de fariseus. Mas o que Jesus faz diante disso? Na sequência, no próximo vídeo, nós vamos ver que Jesus cura em outros doentes. Né? Ele continua seu propósito, sua missão. Mas às vezes nós, diante de situações como essa, de tristeza, que representam um luto, uma frustração, às vezes a gente paralisa, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Cristo, apesar de ter vivido aquela tristeza, ele segue, ele continua o seu mistério. Ele não para discutir com os fariseus. Porque não há o que fazer. A justiça, a vingança pertence ao Senhor. A gente tem que continuar o trabalho para Ele. Né? Porque a Bíblia diz, tudo que fizer, faça como se para o Senhor. Mas eu lembro de Pedro, né? Vivendo essa situação. Pedro, quando ele se frustra, quando ele nega Jesus 3 vezes, ele acha que não tem mais jeito para ele. E ele volta a pescar. Jesus o chama para ser pescador de homens, ele larga tudo. Mas lá no livro de João, finalzinho do livro de João, vai ter essa parte de volta a pescar. E Jesus aparece para ele, já ressuscitado lá na praia. E ele não consegue pescar, mas Jesus diz, lance a rede desse outro lado, e ele lança. E aí eles pescam. E aí um diz para ele, é o Senhor, e ele se joga na água e vai nadando até encontrar ele. Porque Pedro era assim, né? Muito espontâneo. Mas Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele ama, e Pedro diz, tu sabe que tu és sabe que eu amo. E Pedro também fica triste. Quantas vezes, às vezes, a gente também fica triste diante de alguém que duvida da gente. Todas essas emoções, todos esses sentimentos, né, a Bíblia traz. Jesus, ele foi real, ele viveu entre nós para nos mostrar a forma como nós devemos agir. Na verdade, a Bíblia ela traz isso. Né? Ele perdoa Pedro, e ele perguntando a Pedro 3 vezes, e Pedro respondendo que ele o ama. No final ele diz, então segue-me, cuida das minhas ovelhas. E é isso. Não há condenação, né? Em Romanos 8:1 diz, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E ele nos perdoa, e para ele nada é impossível. Então, tem jeito para todos nós. Ninguém pensa que não possa errar, que Deus não.
ou que possam errar, né, de Deus não perdoar, Ele perdoa. Busquem a Ele. Né? E aí, nessa passagem, Ele cura, né? Voltando lá, Marcos, Ele vai curar a pessoa que está com a mão aleijada no sábado. E os fariseus começam a planejar junto com o pessoal de Herodes a matar Jesus. Eles começam a querer destruir Jesus. Eles não identificam ele como Salvador. E às vezes as pessoas, nós, né, estão só fazendo bem, tentando ajudar. E em algumas situações as pessoas ficam com raiva, tentam destruir. E a destruição ela vem pelo mal, às vezes pela morte. Né? E esse luto que a gente passa, um dia será vencido, porque Jesus ele vence a morte na cruz e ela será derrotada para sempre, porque Ele é a vida. Ele vai destruir a morte para sempre. E por falar assim, luto, passei por um período de algumas situações de alguns lutos. Há algumas semanas, algumas pessoas faleceram, o nosso pet aqui também. Né, e isso faz a gente viver a questão do nosso do principal inimigo de Deus, que é a morte, que será vencida. E quando o assunto é esse, eu gosto muito de ler 1 Coríntios. Ali é uma leitura que eu recomendo a vocês, porque essa leitura ela vai falar da destruição da morte, né? Que diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eis o final, 1 Coríntios 15, onde Paulo traz esse conforto, né? Essa informação da vitória que nós teremos sobre a morte. Que a gente permaneça firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Exatamente como Jesus fez. Para ele ter sentido, ele saber que ele estava sendo ameaçado. E ele continuou. Ele dá o exemplo. E Paulo aqui volta a tratar. Se você quer estar passando por um momento de luto, eu recomendo a leitura de 1 Coríntios 15, porque aqui traz toda a questão da ressurreição, que todos nós também ressuscitaremos. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e a morte será vencida de forma definitiva. A música que eu trago para vocês hoje é Vou Pescar. Lembrando, né, essa passagem de Pedro, vou pescar. Parece que acordei de um longo sono. Né? É a negação do luto.
e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Então, o que Pedro, né, essa história de Pedro, muito bem retratada aqui. Então, Pedro achava que ele tinha errado demais, né? Mas ele reencontra Jesus. Quando ele reencontra Jesus, ele muda. Ele volta a pregar, e no Pentecostes ele consegue com que mais de 30 mil pessoas ativem. Então, existe sempre uma chance. Né? Em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, encontrar esse Jesus, deixar para trás todos os erros que a gente possa ter cometido. Ele perdoa, e eles nos colocam no serviço. Que a gente possa ser como esse homem que estendeu a mão e ela foi curada. Que a gente possa estender a mão para curar, para ajudar as pessoas. Ser instrumento de Cristo nessa terra. E por falar nisso, passamos a ser agentes da Novo Tempo. Né? Convidar as pessoas que acessaram a Novo Tempo. Para quem não conhece, a TV Novo Tempo, né? A rede Novo Tempo de comunicação, não tem só TV, tem rádio, internet. As pessoas entram em contato com eles e nós também entramos em contato com essas pessoas, convidando elas para a igreja, para um estudo. Né? Nós estamos fazendo um estudo de capacitação teológica aqui na Igreja do Augusto Franco, aqui na Tailândia. Então, começou dia 7 de setembro e vai até o dia 12 de outubro, todos os domingos às 17 horas, na Igreja Adventista do Augusto Franco, que fica na Rua 8, número 80 aqui na Tailândia. Então, estão todos convidados. Eu estou fazendo esse curso, né? O primeiro tema foi sobre a doutrina sobre Deus, sobre o homem, salvação, a igreja, a vida cristã e últimos eventos. Nós já estudamos sobre Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e sobre o homem. E nesse estudo, né, a gente entende que a salvação é individual. O que a gente pode fazer é testemunhar e ser instrumentos, né? Que as nossas mãos sejam usadas para o serviço do Senhor, assim como Paulo fala, não fique permanecendo inabalável e trabalhe na obra do Senhor. Como Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Este é o nosso trabalho, este é a nossa missão. Porque quem vai convencer a justiça do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, isso eu faço para mim e para todos os irmãos. Desenvolve essa atividade de convidar as pessoas. Lógico que a gente pode ficar um pouco triste quando as pessoas não aceitam, mas elas não devem aceitar por nós por Jesus. E essa é uma decisão delas. E todos têm seu tempo de entender, né, de compreender e decidir por conta do livre-arbítrio. Todos temos. Então, a gente, eu já falei até isso em outro vídeo, mas quando eu entendi que esse é o trabalho do Espírito Santo e que a gente é mero instrumento, então ele está cuidando. Né? As pessoas
terão a sua oportunidade, o seu momento, e cabem a elas decidir. A gente não vai conseguir, não é mérito nosso, né? E que não seja, e que as pessoas aceitem por elas, por Deus, por Jesus, né? E não só de uma forma influenciada, porque às vezes a pessoa acaba não permanecendo. A decisão, por exemplo, minha mãe foi para a igreja adventista. Eu só me batizei 17 anos depois que ela se batizou. Entende? Então, cada pessoa vai ter seu tempo. Não há. A gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar. Né? Mas, assim, eu queria até dizer isso para todas aquelas pessoas que a gente convida, que vocês não pensem que a gente fique chateado, nada disso. Todo mundo tem o seu tempo, aprenda também o nosso lado, né, da nossa satisfação em trabalhar nessa obra para o Senhor. Então, estão todos convidados, ainda dá tempo, né? Quem quiser comparecer para esse estudo, nós estaremos esperando vocês lá na igreja de Casas Abertas, à vontade, para participar. Além desse curso, né, a semana passada eu ouvindo pelo Spotify, o Revivados por Sua Palavra com o pastor Ronaldo, da TV Novo Tempo, ele falou sobre uma estrutura bíblica virtual, né, o uso da inteligência artificial, né, chamada Esperança, em que você também pode estudar a Bíblia através da Novo Tempo, através do WhatsApp. Vocês podem solicitar, né, usando o seu WhatsApp, informações bíblicas, fazer perguntas sobre a Bíblia, que aí a inteligência artificial vai buscar uma resposta dentro do material, que tem toda uma equipe, né, por trás lá no Novo Tempo, alimentando, né, essa inteligência artificial. Pode fazer estudos bíblicos e pode conversar, desabafar ou fazer um pedido de oração com um conselheiro, né, com um atendimento humano. Dentre os cursos bíblicos vai ter sobre vida espiritual, ensino de Jesus, saúde emocional, matrimônio, sobre o sábado, caminhada cristã, como educar filhos, superando o luto. Eu comecei a fazer isso, superando o luto, achei muito interessante. Você vai respondendo e a IA vai trazendo aquela resposta, né? Padrão ali, vai explicando a você, né? Independente de você errar ou acertar. É muito interessante. Então, a igreja ela tem esse cuidado, né? Com várias áreas da vida, não só a espiritual, mas como físico, como emocional. Então, se vocês não puderem comparecer pessoalmente para fazer o curso, façam pelo WhatsApp, que vocês irão gostar. Além disso, temos o canal da TV Novo Tempo, aqui em Aracaju é o 27.1, né? Ou vocês acessam pelo YouTube, né? E assistem os programas. Eu achei interessante também esse item aqui de conversar com a pessoa, eu até testei, né? Vai lhe direcionar para outro WhatsApp e você vai poder fazer pedido de oração, desabafar, né? Conversar com um conselheiro. Isso é interessante até por esse mês, né? Que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, se alguém tiver numa situação assim, precisa conversar com alguém, pode utilizar essa ferramenta também, pode buscar a igreja, a gente não fique só, né? Tente buscar ajuda, né? Tanto na palavra de Deus, mas também nas pessoas, nós somos instrumentos dele. Então, eu também queria deixar aqui registrado, achei interessante como uso, e tem vários estudos sobre saúde emocional, que muitas pessoas estão passando por depressão, então seria interessante se quiserem fazer esse estudo, mas lembrando que a palavra de Deus também é muito importante,
tanto, ela vai trazer muito. Lógico que uma situação de uma doença mental precisa também do acompanhamento, então se houver necessidade, vocês busquem um especialista, né? Cura, como Jesus diz, fazer o bem, o mal, ser a morte. Ele vai nos encaminhar, ele vai nos mostrar. Ele deu sabedoria aos homens para que a gente estudasse, desenvolvesse várias aptidões a fim de ajudar as pessoas. E dentro desse tema também eu gostaria de deixar para vocês outro louvor chamado Acredito, que diz: mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és por mim e não falhará jamais. Deus não desiste de mim, eu acredito no impossível, no teu milagre, poderoso Deus. Então, que esse louvor possa ajudar essas pessoas e a todos nós, né? Mas principalmente essas pessoas que estão passando por algum momento de muita tristeza, luto, né? E às vezes de depressão. Esse tema ele entrou por eu estar fazendo esse curso através da IADA TV Novo Tempo, superando o luto, e observar que às vezes o nosso olhar para cada vez que a gente ler a palavra de Deus, ela vai vir como interpretação para aquele momento que a gente está passando. Então, eu consegui verificar naquele texto que Jesus estava ali vivendo um luto, né? A tristeza por as pessoas estarem com o coração endurecido. Eu espero que as pessoas que estejam passando por um momento, que tenham esse pensamento, consigam apoio, uma ajuda, busquem uma igreja, leiam a palavra, não queiram fazer com que a morte venha, porque ela já foi derrotada, para que a gente possa, ele vai vencer, ele venceu a morte para sempre. Então eu deixo esse louvor para que vocês também possam meditar, né, nesses temas. Vou deixar também, apesar de ter identificado esse tema do luto, mas também fala de mãos, né? Jesus cura uma pessoa que está com a mão aleijada. E aí eu vou deixar para vocês o link desse sermão do pastor Paulo Bravo, da Igreja Central de Curitiba, em abril de 2017. Eu estava lá em Curitiba, fui fazer um curso, uma prova, e no domingo, né? Então no sábado eu fui à igreja. Ele pregou sobre mãos. Gente, esse sermão é muito bom, porque ele fez um estudo tão aprofundado, tudo sobre mãos, né? Mas uma das partes, na parte final do sermão, ele traz essa questão da mão de Deus. Ele traz ele traz que nós somos como criancinhas, quando a gente larga da mão do pai e está tentando aprender a andar, a gente cai. Mas quando a gente segura na mão do pai, e aí ele diz que Deus para a gente seria como aquela imagem daquela criança que está aprendendo a andar, mas ela está segurando na mão do pai. Então ela vai meio que pulando, tropeçando, mas ela não cai. O pai está segurando na mão dela. Que Deus possa segurar na nossa mão nesses momentos difíceis, né? Para que a gente não caia. Ou que mesmo que a gente caia, que Ele
estenda a mão e a gente agarre a mão dele para se levantar. Então não tenha vergonha de se agarrar à mão de Deus e se levantar em uma situação que você possa estar passando. Vou deixar para vocês também no final do vídeo o banner, né? Com o banner do curso presencial e também do contato do telefone do WhatsApp, né, para o estudo pelo WhatsApp da TV Novo Tempo. Que vocês tenham uma semana abençoada com Jesus, segurando a mão dele. Eu gosto de uma passagem que Ellen White fala que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Então, conhecer de Cristo vai nos ajudar a enfrentar tudo que possa vir no futuro. Siga em frente, siga Jesus, pratique a palavra. E até o próximo vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, envie para seus amigos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.